Olá pessoal, eu sou Uriari Voidella e este é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes, conectando clientes e empresas. E nós estamos aqui já na 5ª temporada e muito conteúdo para você acompanhar. E lá no portal nós temos conteúdos, pautas e entrevistas todos os dias para você se manter atualizado sobre o mercado de experiência do cliente de todos os segmentos. Hoje a experiência do cliente não é mais para uma área ou para um segmento ou para um porte específico. A partir do momento que a empresa tem um cliente, já é aplicada a experiência para esse cliente para você aumentar as suas lucratividades. E nós temos aqui também nesta temporada 2 patrocinadores muito especiais. O nosso primeiro patrocinador especial da temporada é a NICE, líder do mercado de soluções de experiência do cliente, integrando desde o digital até a omnicanalidade, proporcionando jornadas incríveis, personalizadas e fluídas para o seu atendimento ao cliente. E para você conhecer um pouco mais sobre o nosso patrocinador especial da temporada, te convido a assistir um vídeo bem rápido e já retornamos. NICE CX1, a solução digital em nuvem da NICE que entrega experiências extraordinárias em toda a jornada do cliente. Orquestração de jornada, autoatendimento inteligente, agentes preparados. NICE CX1, uma experiência, uma jornada, uma nuvem, um passo à frente. Nosso segundo patrocinador especial da temporada é a DNK, com soluções incríveis de voz, URA e telecomunicações para o seu contact center dar mais voz ao seu consumidor com uma URA inteligente personalizada. E para você se conectar aos nossos patrocinadores, eu vou deixar o link e as informações deles aqui nos comentários do vídeo e também nas nossas redes sociais para você transformar a experiência de seus consumidores. Conectando clientes e empresas. Comitê de Clientes. E neste episódio nós temos um convidado muito especial, cheio de conteúdo, mas antes de entrarmos nesse quesito eu vou convidá-lo a se apresentar para você conhecer um pouco mais sobre ele. Uma honra receber aqui no podcast Comitê de Clientes. E para que o pessoal te conheça, quem é o Eduardo? Vamos lá, Yuri. Antes de mais nada, muito obrigado por essa oportunidade. É um prazer imenso estar no programa com vocês. Obrigado a quem está nos vendo. E vamos lá. Eduardo, eu brinco que é sempre a minha mãe que chama. No contexto geral, eu sou o Edu. O mercado me conhece como Edu Silva. Eu sou fundador e CEO do Edam Bank. O Edam Bank é o mais completo neobanco da América Latina. E o que é um neobanco? O neobanco ele é uma fintech que tem uma gama muito maior de produtos e soluções. Então, os clientes que nos conhecem, eles percebem que nós estamos muito mais parecidos a uma estrutura de um banco múltiplo, de um grande banco, mas com atendimento humanizado. E aí vem muito em linha com o que nós vamos falar hoje da Business Experience. Exatamente. E para entrarmos no nosso contexto, que é uma metodologia nova, é um conceito que está chegando no mercado para que o pessoal conheça o BX ou Business Experience, a experiência de negócio. Perfeito, vamos lá. Bom, o BX, na realidade, ele é uma evolução do CX, que é Customer Experience, ou seja, experiência do cliente. Então, durante a pandemia, nós tivemos uma alteração desse modelo, porque as empresas vinham muito pautadas naquele modelo de analisar o que o cliente está buscando, o que pode ser feito, muito pautada na venda de produtos e serviços. E este modelo com a pandemia teve uma mudança de comportamento do consumidor, uma mudança comportamental dentro das empresas. Então, olhar somente uma visão de atendimento do cliente, do ponto de vista de venda de produtos ou serviços, sem olhar aquilo que na realidade pode agregar a ele enquanto experiência de uma maneira muito mais ampla, que faça sentido para a vida dele, você não atenderia mais os clientes, porque o processo de venda de produtos e serviços customizados passou a ser algo padronizado na grande maioria das empresas. E aí nós passamos a entender que o propósito, na realidade, vai acabar fazendo um pouco a diferença. Exato, esse é um ponto muito importante que você tocou, as marcas terem propósito para se conectar aos consumidores. E hoje não basta só se conectar, a gente tem que cativar esse consumidor, precisa colocar ali, né, no coração dele um amor da marca para esse consumidor realmente criar essa conexão genuína, né? Não basta só se conectar, ela precisa ser verdadeira. E hoje como você visualiza a maturidade do mercado brasileiro? Isso já tem reflexo no setor financeiro? Conta um pouquinho a sua visão sobre isso. Olha, sendo muito franco, muito foi feito, mas se a gente olha numa escala de tempo, se fôssemos uma pessoa biológica, estaríamos engatinhando, porque muito tem a ser feito. Por quê? Nós temos aqui uma mudança de habilidades, de comportamento geracional. Por que eu estou dizendo isso? Eu sou da geração X, você provavelmente é da geração Y. E aí nós temos depois disso a geração Z e a geração Alpha,
que estão chegando. O que é a geração X? Muito mais focada na entrega num trabalho duro, num trabalho longo, em estudo, em metas, uma coisa muito mais cética. Quando a gente pega a geração Y, que veio logo na sequência, é aquela geração que olha o que a geração X fez. Eventualmente, muitos olham que seus pais trabalharam a vida inteira para uma grande corporação e num dado momento perderam aquele emprego, perderam a rentabilidade, perderam o padrão de vida que tiveram durante anos e percebem que esse talvez não seja o caminho. Então já tem uma mudança comportamental. Já olha e fala, trabalhar duro desse jeito talvez não vale a pena, eu quero trabalhar de uma maneira diferente. E com a vinda da pandemia, esse processo foi acelerado. Então a geração Y começou a ser muito mais crítica com relação a esse tema. Na sequência, nós temos o quê? A geração Z, que vem logo na sequência. Os meus filhos são geração Z e aqueles mais novos, os bebezinhos, agora até 5 anos, já são a geração alfa, né? Então, esses já começam a olhar um modelo de mercado muito mais disruptivo, desconectado com essa presença física, muito mais digital, muito mais no metaverso, muito mais em compras por canais digitais. Então, aquela geração X, que hoje é quem está à frente da maioria das empresas, acostumado com trabalho presencial todos os dias, entrega de produto, eficiência operacional, trabalho duro, os workaholics, eles já não têm mais, na realidade, leads, já não fazem mais nenhum tipo de visão junto à geração X, muito menos a geração Y, e com relação à geração Alpha nós nem sabemos ainda, mas certamente será muito desconectado. Qual que é o desafio que nós temos hoje desses gestores, dos líderes nas empresas? É como é que ele se comporta para entender que a empresa de sucesso da década de 90, do ano 2000, não é a empresa de sucesso que nós temos hoje. Muda totalmente o modelo. Muda totalmente o modelo. Então, assim, a primeira coisa é entender que a entrega de um bom produto, todo mundo pode fazer. A entrega de um produto de qualidade é obrigação, não deveria ser diferente disso. E aí você começa a ter outras linhas do mercado, como por exemplo o ESG, que a grande maioria das empresas de capital aberto já começa a buscar, que é o quê? Você tem uma responsabilidade ambiental, uma responsabilidade social, você tem ali procedimentos de governança corporativa focados em lucratividade, mas não a qualquer custo. A lucratividade trazendo propósito não somente para a sua empresa, mas também para a sociedade. E é uma quebra total de paradigma, tudo que nós tivemos até hoje. Muito. E hoje as empresas, né, nós temos graus de maturidade diferentes. Sim. Quais são as dicas que você daria para os empresários, as empresas que precisam de fato implantar uma experiência, uma governança de negócios voltado ao cliente? Bom, primeira coisa, saia da sua mesa. Então não adianta ficar na mesa achando que é o líder do mundo que consegue controlar absolutamente tudo. Se tem uma coisa que nós temos a certeza hoje é que a única variável que nós controlamos é nenhuma. Não tem como. Porque você não sabe como é a vida dos seus profissionais, você tem que entender como eles se comportam, você tem que ter uma pluralidade, uma diversidade. Por quê? A ideia do Business Experience é você entender o comportamento do seu consumidor, o comportamento da sociedade que você está inserido e não somente o que você contribui para a empresa. É o que você pode contribuir de uma maneira muito mais ampla. Então, quando a gente olha a diversidade, se você precisa conhecer diversas realidades, conversar com as pessoas, dar espaço para que tenha ali um comprometimento, eu brinco, é como se fosse uma família, né? Você tem um problema de casa, você não fala o problema é seu, o problema é da família. Então, as empresas têm que começar a olhar que elas são uma família, que elas estão inseridas numa família maior que a sociedade, e esta família maior faz parte de uma outra família chamada planeta. Então, como é que nós temos que nos comportar para que nós possamos ter ações que sejam complementares e que desencadeiem sempre uma ação que seja muito voltada para a perpetuidade e desenvolvimento da sociedade como um todo, sem causar colaterais? É muito complexo. As pessoas acabam minimizando tudo isso, mas requer muita estratégia, requer um planejamento e que todos os C-levels, os diretores, os CEOs, fundadores, estejam de fato engajados nesse propósito. E eu destaco um item muito particular que você colocou, levante da sua mesa e vai escutar o seu cliente, vai escutar o seu colaborador, vai escutar a sua ponta. E neste momento de escutar o cliente, é importante nós metrificarmos essa escuta, entender de fato esses comportamentos e quais são os indicadores, as métricas que você não abre mão de olhar dos seus clientes. Bom, a primeira coisa é o bom ambiente de trabalho. O que eu vejo? Se você vai num restaurante e você pergunta para o garçom qual é o melhor prato, ele indica o prato A ou o prato B. Aí você pergunta para ele, qual destes pratos você experimentou? E ele te responde, não experimentei nenhum. Como é que ele pode indicar alguma coisa que ele nunca experimentou? Então, quando a gente começa a falar desta mudança de comportamento entre CEOs e profissionais, a primeira coisa é como é que você experimenta tudo que está envolvido na sua empresa e como é que os profissionais que estão na empresa também têm esse grau de experimento. E mais, um bom relacionamento aberto. Nós vimos de uma empresa, ou de uma estrutura, ou de uma realidade onde as pessoas eram cobradas por metas. Tem meta para entregar isso, meta para entregar aquilo, a qualquer custo. Então, muitas vezes você tinha alguém que para cumprir a meta acabava prejudicando um colega que estava dentro daquele universo, daquela corporação. No Eden Bank, por exemplo, o que nós fazemos, que é premissa básica, é o bom relacionamento entre as pessoas. Então, cada vez que a gente tem algum colega que volta no modelo antigo, porque nós somos super diversos, nós temos profissionais com 20 e poucos anos de idade e o profissional mais sênior que nós temos dentro de casa, vamos dar um beijão para ele, senhor Hélio, um beijão para você, tem 72 anos.
E eu brinco que ele é praticamente o nosso chefe, porque ele é um mentor ali dentro de tudo que nós fazemos. Tem o Jerônimo também, que é uma pessoa com mais de 60. Então, nós mesclamos bastante a equipe, porque essa diversidade ela acaba contribuindo. Por quê? Todos esses que já têm uma certa idade, eles têm muito mais uma postura que eles já não estão brigando mais por carreira, já não brigam mais por cargos. O que eles querem fazer é contribuir. Então, o propósito deles é como é que eu faço para que todo dia nós tenhamos aqui uma vida melhor dentro da corporação, dentro da Nubank. E eles são, naturalmente, mentores daqueles que são mais jovens. Então, cada vez que nós temos um profissional que diz assim, olha, isso aqui eu cobrei fulano e ele não fez. Esse não é o comportamento que nós queremos. O comportamento é, gente, nós temos isso aqui que precisa ser feito até tal data. Como nós podemos fazer? Quem pode se responsabilizar? Quem precisa de ajuda para que a gente possa atingir essa transformação? Então, com isso, a gente passa a ter um ambiente muito mais amistoso, muito mais leve, muito mais harmonioso. Consequentemente, as pessoas inovam mais. Por quê? Porque elas têm liberdade para poder fazer isso. E a partir do momento que elas têm essa liberdade, essa confiança, e que eles se sentem preparados para fazer isso, eles começam a dividir experiências e até perguntar. Então, ontem, por exemplo, eu tive uma funcionária, uma colaboradora, Ariane, que veio e falou assim, ô Edu, eu queria aprender a falar de uma maneira mais rápida quando eu falo com o cliente, mais concisa. Às vezes eu acabo falando demais e eu não sei como controlar isso. Você tem alguma ideia? Ela faz 1 mês e pouco ela entrou na empresa. Ela teve a liberdade de falar isso comigo, que esse é o ponto que a gente tem que mudar nas empresas. Eu falei, olha, o que você pode fazer é ler o livro TED, que tem lá técnicas para que em 15 minutos você possa fazer uma apresentação. E a partir desse conhecimento você pode começar todos os dias a melhorar o seu relacionamento no atendimento ao cliente. À noite ela me escreveu pelo Instagram mandando uma foto. É este o livro? Posso comprar? Eu falei, bom, se pode comprar ou não, eu não sei. Mas o livro realmente é esse que eu estou te passando. Mas você começa a criar uma simbiose colaborativa onde as patentes, os cargos já não são mais importantes. O importante é que todos nós possamos, como uma família, vencer. E é essa mudança que tem que acontecer nas empresas. Exatamente. A mudança, ela acontece de dentro para fora. E somente quando ela acontece de verdade, e aí por isso que eu uso esse termo, é de verdade, não é um clichê de marketing, não. Muitas vezes, que do lado de fora, o marketing, a propaganda está linda, mas as pessoas se falam e sabem que a realidade ali, da porta para dentro da empresa, não é bem assim. Então, é importante que verdadeiramente as coisas aconteçam de uma forma muito harmônica do lado de dentro, para criar esse engajamento. Eu falo que o primeiro passo da cultura do cliente, ele acontece dentro de casa. E depois ele é sentido fora de casa. E ele só vai ser efetivo se ele for sentido positivamente no coração e na memória positiva do consumidor do lado de fora. É isso e aí sim você conseguiu atingir um step de diferenciação no mercado. Ah, mas a minha estratégia é linda, mas você está deixando o seu consumidor apaixonado? Oi? Vamos lá? E aí já puxando o gancho da próxima pergunta, Edu. Como deixar o consumidor apaixonado no ano de 2023? Vamos Tendência. Lá. Eu acho que assim, a primeira coisa, pela nossa experiência, é que você tem que ser correto com o cliente. Então, hoje em dia, as pessoas, assim como nós não queremos, acho que assim, fazer o business experience é muito simples. Basta você se olhar como consumidor e falar assim, como é que eu gostaria de ser tratado? Ninguém quer ser tratado como criança. A informação está disponível para todos. Basta entrar ali na internet, no Google, pesquisar, você sempre vai ter essa informação. Então, o que o cliente quer é que é uma relação genuína. Para o bem ou para o mal. O que é uma relação genuína para o bem ou para o mal? Nós temos situações que os nossos clientes vêm e falam assim, olha, eu tenho aqui uma situação como essa, tem uma oferta de produto e o custo financeiro é de tanto. Quando eu olho, eu falo, o custo financeiro do competidor está melhor que o nosso. Faça com o competidor. Ele fala, não, mas eu não quero fazer com ele. Eu falo, ok, o nosso é este. Você não tem como dar um desconto? Eu falo, já está no limite, porque nós praticamos o preço justo. Mas você tem total liberdade de fazer com a outra casa. E assim, se você tiver alguma dúvida, a gente pode contribuir com você. Agora, olha que interessante. Quando você atinge esse grau de maturidade na relação, que o cliente ele percebe que você está sendo genuíno para o propósito dele, o seu foco é no foco do sucesso dele, não somente no seu extraindo valor. Ganha-ganha, o famoso ganha-ganha. Ele, na realidade, opta por permanecer com você. Com certeza. Então, assim, muitas vezes nós temos um cliente potencial numa primeira relação, ele fala assim, o Edu, o banco tal e o banco tal não cobram nada pela conta. Eu falo, nós cobramos. Ele fala, mas vocês cobram? Cobramos. Por quê? Porque nós te oferecemos isso de serviço e mais. Nós temos aqui uma mesa de clientes que durante o horário de trabalho, que é o que a sua empresa atua, das 9 da manhã até as 18 horas, se você ligar, vai ter sempre alguém aqui para poder te atender, para tirar suas dúvidas. Você não fala com uma máquina, você não escreve com uma máquina. Por quê? Porque os negócios são feitos entre pessoas, sempre foram assim, de gente para gente. Porque o Business Experience é isso, não é venda de produto, não é apertar o botão e cair na minha casa. Na realidade, a tecnologia ela é uma ferramenta, a digitalização ela é um meio, mas ela não pode ser o core dessa relação que nós temos, não podemos perder a humanização. Quando você tem esse processo, onde você tira as dúvidas, e você também se mostra falível muitas vezes, fala assim, olha, o que você está me perguntando eu não sei, mas eu vou pesquisar e eu te retorno. E coisas que vão além da prestação de serviços financeiros. O nosso principal diferencial competitivo é que quando um cliente vem conversar com a gente não está lhe vendendo produto, não importa a venda de produto. O que importa é, de fato, atuar dentro da necessidade daquele cliente no momento. Então, muitas vezes nós olhamos questões de posicionamento estratégico, de como ele se comporta no mercado, estruturas tributárias.
Isso são empresas que consultores que fazem. Nós preparamos a nossa equipe para poder prestar esse tipo de análise, gerar esse diagnóstico para o cliente, ajudá-lo a pensar em como melhorar o negócio dele. E até este momento, que a geração diagnóstica, como nós começamos o nosso trabalho sempre, não teve a venda de absolutamente nada. O que teve que é? Foi uma troca ali de conhecimento, de sinergia, para mostrar para o cliente diversos caminhos, dentre os quais nós podemos participar da estratégia econômico-financeira dele. E com isso nós temos hoje mais de 2.000 clientes dentro de casa, pessoa jurídica, mais de 13.000 clientes, pessoa física, com 2 anos e meio de vida. Super jovem a empresa, numa história linda. Parabéns, Edu. E agora eu te convido, né, nessa trajetória, contar um case, uma história de cliente ou algo que marcou seu coração. Sei que deve ter muita resenha de clientes, mas conta uma que marcou ali o seu coração. Tá, eu não vou citar um cliente específico, porque senão a grande maioria que tem um relacionamento fantástico vai lá e fala, pô, Edu não falou meu nome e tal. Não vamos casar mágoas, por favor. Não, mas eu vou falar de uma situação. As situações já são muito interessantes porque... Assim, já foi escrito várias vezes que Steve Jobs dizia que é muito mais fácil um cliente virar seu amigo do que um amigo seu virar cliente. Sim. Então, todo início de operação, principalmente no mercado financeiro, quando você começa a ter um certo grau de desconfiança daqueles que estão no seu retorno, no seu entorno. Poxa vida, está começando, como assim começando uma fintech? Será que vai sobreviver? Será que vai crescer? E a coisa começou a avançar. E nós tivemos clientes que desde o momento zero perceberam esse nosso modelo, se aproximaram, trabalharam e começaram a concentrar suas operações dentro de casa. Nós temos clientes que faturam 5 bi por ano, então são clientes gigantescos. Um cliente em particular, nós começamos a fazer negócio e começamos a pensar junto em como melhorar a operação dele. E nós cobramos um valor de uma mensalidade de um trabalho que nós estávamos fazendo e ele falou assim, não, isso é muito caro para mim, eu não quero pagar, não vou fazer mais negócio com vocês. Eu falei, calma, você está olhando o quanto você está investindo. Agora deixa a nossa equipe mostrar o quanto você vai ter de retorno. Me dá um mês. Se ao final desse mês não for satisfatório, você pode seguir e vai para outro banco, ok. Você pode vir tomar café aqui quando nós queremos. Ao final de um mês, com a estrutura que nós montamos, ele dobrou o ganho que ele tinha no mercado financeiro, de maneira que aquilo que ele pagava se tornava irrisório. Mas tem um detalhe, eu não o atendia. Eu montei a estratégia junto com um dos diretores da empresa para que nós pudéssemos atender o cliente. Mas ele ficou muito intrigado com aquilo. Ele falou, isso não é normal de uma instituição financeira. E ele começou a se aproximar para querer entender o nosso modelo de pensar, para poder replicar isso na corporação dele também. Esse jeito de fazer negócios através de um modelo de consultoria. A relação foi ficando tão boa, que num determinado dia ele falou assim, Edu, o que você vai fazer hoje à noite? Eu pensei que ele queria marcar uma reunião, né? Eu falei, bom, vou estar aqui, por quê? Ele falou, o que você acha de marcarmos para jantar e você levar sua esposa e eu queria apresentar a minha esposa a tua também. Mas não vai de terno, pelo amor de Deus, hein? Você vai de polo, o que você quiser, a gente vai tomar um vinho, vai jantar, e será um jantar super tranquilo para que possamos nos conhecer melhor, se tornar um amigo. Então, assim, o grande ponto é que quando você tem essa relação de confiança, que o cliente percebe que você está atuando genuinamente para o sucesso dele, ele olha no entorno e pensa assim, nem meus amigos fazem isso por mim, que é o ponto que nós iniciamos. Exatamente. Ele falou, mas tem alguém aqui que está trabalhando pelo meu sucesso. Então, além de eu ser um cliente desta empresa, e vou permanecer, e por isso escolher qualquer corporação, ele fatura mais de 1 bi por ano, ele optou em manter grande parte da movimentação dele conosco no Edabank, porque ele tem uma confiança que extrapola uma prestação de serviço ou entrega de uma solução financeira. Parabéns, importante. E tudo isso é reflexo da estratégia que volta à primeira pergunta. Qual é a sua estratégia de negócio? Então, aí tem um ponto que é interessante. Quando você fala assim, Edu, qual que é a tua estratégia? Quem já me conhece há bastante tempo no mercado, sabe que o Business Experience não é uma estratégia pra gente. Eu sempre fui assim. É o sangue que corre nas suas veias. Porque tem um detalhe. Eu sempre gostei de gente. Aí muda tudo. Muda tudo. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu fui escoteiro, eu fui presidente e diretor acadêmico, eu gosto de fazer festa, eu gosto de viver bem e gosto de trabalhar e amo o que eu faço. Então, essa questão do viver feliz e contribuir para a felicidade das pessoas que estão no seu entorno, na realidade é o que traz pra gente esse processo todo que eu já chamo de Business Experience. A minha pergunta é outra, por que muda diferente disso? Nós temos um período mínimo aqui, 70, minha avó acabou de falecer com 98 anos. E antes dela falecer, no aniversário dela, que foi no mês de junho, eu falei para a avó, como é que a senhora se sente? Ela falou, eu sinto que está chegando ao fim e tenho certeza que ainda foi pouco. Então, olha só, com 98 anos de vida, ela ainda sentiu que foi pouco. E quando a gente olha assim na humanidade, pouquíssimas pessoas tiveram seu nome escritos na história. Ou seja, todos nós fazemos parte de um ecossistema. E trabalhar pela felicidade, pelo sucesso de todos, deveria ser o mínimo que nós deveríamos fazer todos os dias. Porque o único foco é o bem-estar, a felicidade, equidade e respeito e desenvolvimento. Só isso. Exato. E assim mudamos o mundo. Mas enquanto isso, continuamos a evangelizar e a plantar uma sementinha por dia para florescer ainda mais, não só para essa geração, mas para as próximas também. Isso mesmo. E eu te convido agora às considerações finais. Passa muito rápido, um episódio cheio de conteúdo, muitos insights. Espero que você que esteja nos ouvindo, nos assistindo, tenha aprendido várias lições, porque o Edu trouxe pérolas
muito importantes, tanto para você como profissional, para a sua empresa e também a sua estratégia. E agora eu te convido às considerações finais, uma palavra a quem está nos ouvindo e nos assistindo. Bom, vamos lá. A primeira coisa, começa falando bom dia com um sorriso para quem está no teu entorno. Parece clichê, mas é de onde tudo se começa, pelo relacionamento. Prepare-se, aprimore-se, porque principalmente você que é CEO de uma empresa, você é o líder para aquela comunidade. Essas pessoas se espelham em você. Então, se o seu comportamento for adequado, se o seu comportamento estiver alinhado ao posicionamento da empresa, essas pessoas vão te olhar como referência e vão procurar praticar e vão procurar melhorar. Em compensação, se você praticar um discurso e você agir de outra forma, o que vai acontecer é que as pessoas não terão crença no que você faz, não terão crença na empresa. E esta falta de confiança delas no que a empresa está se posicionando e principalmente no líder, isso reflete também na relação com os clientes. Então, portanto, seja genuíno, atue pelo seu sucesso, pelo sucesso dos colaboradores, pelo sucesso da sociedade e principalmente pelo sucesso do planeta. Sucesso! Edu, mais uma vez, parabéns e obrigado por estar aqui hoje. Foi uma imensa honra, muito obrigado, foi um prazer imenso. Vamos repetir. Vamos repetir. Pessoal, este foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. E eu convido vocês a seguirem os nossos canais no Instagram, no Spotify, no YouTube, lá no LinkedIn, no Face. Estamos presentes em todas as redes sociais e também a acompanhar o nosso portal. Hoje nós temos 15 colunistas empenhados em levar conteúdos, entrevistas e ajudar ainda mais o mercado de experiência do cliente a proporcionar experiências fantásticas e felizes a todos nós que também somos consumidores. E os nossos 2 patrocinadores especiais da temporada, a NICE com as transformações de omnicanalidade para encantar ainda mais os consumidores e também a DNK com as soluções de voz. Nós vamos deixar os links e as informações dos patrocinadores aqui no link do episódio e também nos descritivos para você se conectar a estas empresas e transformar a sua estratégia, fazendo assim consumidores mais felizes. Eu sou Euriale Voidella, especialista em comportamento e experiência do consumidor na consultoria Customer Centric e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.